por que Kotlin é usado para Android e por que o Google tem a preferência do Kotlin em vez do Java, né? Na verdade, essa transição já veio acontecendo de pouco em pouco, né? Desde quando o Google oficializou a linguagem, foi mais ou menos em 2017, 2019, não lembro certo ainda. Essa transição já vem ocorrendo, né? Então, o que acontece? Da mesma forma como o iOS, que surgiu com o Objective-C e aos poucos a Apple lançou Swift para fazer essa transição, com o tempo os projetos aos poucos vão sumindo, né? Aqueles projetos que eram Objective-C vão desaparecendo porque as empresas vão se modernizando e os desenvolvedores vão evoluindo e essa curva é meio que natural. E com o Kotlin e Java também acontece da mesma forma, né? Então essa mudança vem acontecendo com os poucos, né? Mas a questão é da parte realmente técnica. Por quê? Por que o Google adota o Android? Por que realmente o Kotlin serve para o Android e não mais o Java? Hoje, principalmente no mercado que está praticamente escasso projetos em Java, e eu já vou te explicar o porquê, né? Mas para a gente explicar isso, eu preciso primeiramente contextualizar como era a tecnologia no passado para que tudo faça sentido. A gente tinha aquelas aplicações mais web rodando em dispositivos como Android, macOS, dispositivos que rodavam mesmo ali nos navegadores. E a gente sabe, né, no fim do dia, que aplicações que rodam dessa forma, que não são nativas, elas são mais instáveis, elas são um pouco mais lentas, elas não são tão performáticas. A ideia inicial era que pegar o Java, que tinha capacidade, né, e ainda tem a capacidade de funcionar em qualquer dispositivo, independente de software ou hardware no geral, e fazer com que tanto o interpretador de código dele, né, o tal do pseudo compilado, que é gerado, que roda ali em cima da JVM, rodasse também ali no Java para atender esses múltiplos dispositivos e hardwares, né? Então foi gerado ali a máquina virtual, que é a VirtualDalvik, que foi um dos primórdios ali do Android. Hoje em dia a gente tem o ART, que é uma remodelagem maior das máquinas virtuais. Partindo desse princípio, né, de a gente ter os dispositivos rodando ali em múltiplas camadas e realmente o Java atendendo todos esses critérios. E embora que ele atenda isso, essa interoperabilidade entre os dispositivos, ele abre uma gama enorme de dores de cabeça que a gente gostaria que não existisse, mas eles estão ali presentes. Até uma observação que eu vou colocar aqui com vocês. As coisas que eu vou comentar da parte técnica que o Java infelizmente não atende, apesar de elas terem evoluído e colocado no Java 8, no Java 9, as APIs do Android, por exemplo, a API da 24 para baixo, que é o Android 7, se eu não me engano, elas não têm essa disponibilidade, não têm essa compatibilidade, então não vai funcionar. Mesmo que o Java tenha evoluído bastante hoje, no momento que a gente grava, acho que já estamos no Java 17, se eu não me engano. Eu parei um pouco de acompanhar a evolução do Java puro da linguagem ali no 14, mas para o Android não vai funcionar, então não fazia muito sentido, né? Então, da parte técnica, uma das coisas que o Java não tem, que o Kotlin tem, é a possibilidade, né, do ponto de vista de nullable. O que eu quero dizer com nullable? Talvez você já deve ter se deparado com o famoso null pointer exception, aquele erro que acontece toda vez que você não tem uma referência para um objeto, né? Então os desenvolvedores Java sempre precisariam ter, né, naquele código fonte, preencher cheio de if, se x é diferente de null, passar por dentro ali da linguagem e realmente atender esse critério. O bicho de sete cabeças de todo iniciante que está começando a programar, principalmente no Android com o Java, é sofrer do bendito ou maldito null pointer exception. Isso é uma das coisas que acaba impactando bastante, né, na hora de você produzir um software ali de qualidade. Segundo ponto são visualizações de UI. Então, por exemplo, a quantidade de códigos boilerplate, né, a gente chama boilerplate code, que é aqueles códigos meio repetitivos, aqueles códigos necessários que a gente precisa para obter uma referência de uma revisualização do Android, como o Find View by ID que a gente usava, elas são muito maçantes e elas estão ali presentes. Apesar de que, para quem é um pouquinho mais avançado, né, sabe que dá para fazer alguns ajustes com databind, mas ainda assim você precisa dos Find View by ID para fazer essas importações da interface gráfica. O Java não melhorou ainda nesse ponto, possivelmente ainda não vai melhorar. Outro ponto, a gente não tem suporte nativo a opcionais. E opcionais? Quando a gente tem, né, dentro da linguagem Java, a gente tem classes como opcionais para a gente trabalhar, né, com a geração desses códigos boilerplate code para a gente conseguir trabalhar de uma maneira melhor. Então a gente poderia economizar muito se a própria linguagem tivesse embutido esse recurso dentro dela, não fazer extensões como é feita com a classe opcional, por exemplo. Então essas coisas ainda não têm implementado. Outro ponto, por exemplo, programação funcional. Hoje, com o surgimento, por exemplo, do Jetpack Compose, que é o novo UI Kit, né, o Toolkit UI do Android, para a gente criar interfaces gráficas mais modernas, mais robustas, de uma programação mais funcional e até mesmo reativa, o Java não tem
esse critério. Apesar de que os javeiros vão conhecer, né, as APIs de streams que fazem isso, mas elas não estão incorporadas na linguagem. Então, de novo, para API 24 para baixo não vai funcionar no Android. Funções lambdas também, né, que a gente tem no Java 8, que foi incorporado também no ecossistema ali do Android, ele não suporta passagens de funções utilizando esses argumentos nesses métodos. Então, falta inferência de tipo, tem bastante coisa desconfortável que a gente acaba tendo que lidar com o Java e que o Kotlin acaba resolvendo, né?